senadora eleita Selma Arruda, do PSL, que já está comigo aqui. Ela que teve uma votação expressiva, né? Senadora, seja bem-vinda comigo agora como senadora. A primeira vez que a senhora esteve comigo, a senhora veio aqui como juíza, aquela juíza implacável que brigava com todo mundo e botava muita gente atrás das grades. Agora é senadora da República. Parabéns pelos 678 mil votos no estado de Mato Grosso. 678.542. 678.542 pesos de responsabilidade que eu vou carregar durante esses 8 anos. Bem, eu não vou dizer que para mim foi uma surpresa a sua eleição, porque, muito embora as pesquisas que circularam bombardearam Mato Grosso, né, para lá e para cá, e trazia a senhora sempre lá em terceira, em algumas em quarto, tal, não resultou em absolutamente nada. Mas a senhora, como senadora da República, obviamente passou já a incomodar muitas pessoas. A senhora está preparada para atuar no Congresso Nacional representando o estado de Mato Grosso? Eu me propus exatamente por isso, porque tem coisas que têm que ser mexidas, têm que ser incomodadas mesmo, né? Essa questão da saúde que você acabou de mostrar. Nós precisamos dar dignidade para essas pessoas. As pessoas vivem num país, pagam tantos impostos quanto quaisquer outras pessoas e vivem de resto, vivem de humilhação, de falta de dignidade. Isso a gente não pode admitir mais, né? E também, como você falou para mim que a primeira vez que você me entrevistou eu era uma juíza rigorosa, continuo sendo a mesma juíza rigorosa que agora foi eleita pelo povo para ir lá mudar essa legislação, fazer com que a impunidade não seja o recado que se dá para quem comete crime. Quais serão os seus primeiros passos no Congresso? Daquilo que a senhora entende que, como senadora da República, a senhora precisa agir urgentemente. Olha, eu sou muito preocupada com a questão da segurança pública, né? Eu quero trabalhar para essas leis criminais serem mudadas. Tanto com relação a essa violência que a gente convive com ela todo dia, como também e principalmente com relação à corrupção. Aquelas pessoas que estavam ali aguardando atendimento na fila de uma UPA, ou enfim, numa policlínica, aquelas pessoas estão dessa forma porque alguém desviou o dinheiro que era para estar ali. Certo. Bem, a senhora, obviamente, é vista hoje no estado de Mato Grosso por muitos como uma esperança de mudança e de renovação no conceito e do fazer política como ela precisa ser feita. Obviamente, ao longo desse processo eleitoral, a senhora acabou ganhando alguns inimigos dentro do círculo político. E muitos destes vão estar também atuando, ora na esfera federal, ora na esfera estadual, né? Como que a senhora pretende lidar, eu digo, dessa questão do relacionamento da senadora Selma com esses grupos organizados, esses grupos políticos aqui do estado? Veja bem, eu, mesmo quando juíza, já tinha muitos inimigos por conta das decisões que eu tomei na justiça. Esses inimigos, muitos deles se revelaram durante a campanha e muitos deles se mantiveram ocultos, mas fazendo tudo para que eu não conseguisse me eleger, né? O que eu espero é que essas pessoas não façam mais parte do jogo político e se quiserem permanecer, se quiserem continuar no poder, ou elas se modificam, ou elas vão ser responsabilizadas pelos crimes que cometerem. Nós vamos, obviamente, começar o ano de 2019 com a senhora no Congresso Nacional e com Mauro Mendes no governo do Estado. E uma Assembleia Legislativa com praticamente 60% de renovação. O que a senhora espera de Mato Grosso a partir do dia 1º de janeiro de 2019? Olha, com relação ao governador eleito, eu devo lhe dizer que eu tenho um excelente relacionamento com ele, né? Acho que nós temos muito o que fazer juntos pelo Mato Grosso. Ele pode confiar, o estado de Mato Grosso pode confiar que eu, como senadora, não vou ser contra nem a favor este governador. Eu preciso ser a favor do estado de Mato Grosso. E aquilo que for produtivo para o estado, com certeza, mesmo que venha de iniciativa de alguém da oposição, eu vou apoiar, porque vai ser bom para o estado. Agora, com relação a essa renovação, é isso que me deixa muito feliz. Eu lembro que as pessoas diziam que eu era ingênua em falar que eu acreditava na renovação.
Na verdade, era isso que o eleitor queria e foi isso que ele mostrou, foi esse o recado que ele trouxe. Sem dúvida nenhuma. Tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Na própria Câmara Federal também. A Câmara Federal, nós estamos foi com a segunda maior bancada, sim. né? E agora com 10 partidos que perderam, que não conseguiram atingir a cláusula de barreira, nós vamos ser a maior bancada. Então, não vamos ser apenas a segunda maior bancada. O PSL vai ser a maior bancada desse país para poder fazer as reformas que são necessárias. Então, o que o eleitor entendeu? Se eu não me mexer e não fizer a minha parte, tudo continua como está. O eleitor se levantou, o eleitor foi lá, mostrou patriotismo, cidadania e, em paz e em ordem, fez a reforma e deu o recado que queria dar. Sem dúvida nenhuma, o PSL surpreendeu nas eleições em todo o país. Sim. Né? Elegeu a segunda maior bancada no Congresso Federal, também um número expressivo no Senado da República, nas assembleias estaduais pelo Brasil nem se fala, né? Número de governadores também surpreendeu bastante e é impressionante como que o partido nessas eleições atuou basicamente explorando as redes sociais, pegando carona com o presidenciável Bolsonaro. Como é que a senhora conseguiria explicar todo esse comportamento do eleitor, não só brasileiro, como em especial mato-grossense? É exatamente isso que o eleitor queria. Né? Chega de campanha cara com um monte de cabo eleitoral abanando bandeirinha no sol quente, sabe? Chega desse desperdício, né? Que depois a gente sabe que vai ser cobrado, que vai ter que voltar para o bolso de quem gastou de alguma forma. Então, se fez uma campanha com voluntários, se fez campanha com redes sociais e se fez campanha com WhatsApp, enfim, também com aqueles meios que eram disponíveis e que chegavam muito mais facilmente ao eleitor. Então, o recado que o eleitor deu foi exatamente que é esta forma que ele quer que a política seja feita daqui para frente. A senhora passa a ser a pessoa mais importante do PSL no estado de Mato Grosso. Como senadora da República, a senhora tem, obviamente, condições de pleitear, inclusive, a direção do partido no estado de Mato Grosso. Conforme conversávamos minutos atrás, o estatuto lhe permite isso daí. Nós temos hoje, dentro do PSL, o deputado federal Vitório Gali, que não conseguiu se reeleger e que está como presidente do partido. A senhora vai assumir o partido a partir do ano que vem ou deste ano ainda? A senhora vai tomar nas mãos as rédeas do PSL, já pensando em 2020, por exemplo? Nós precisamos estruturar o PSL. É um partido que fez muito sucesso nessas eleições, exatamente pela sua forma nova, né, e pela sua leveza, né, mas é um partido que não tem estrutura. Nós não temos diretórios em todos os municípios, nós não temos vereadores, prefeitos ainda suficientes e isso precisa sim ser trabalhado. Eu pretendo deixar o PSL absolutamente estruturado para que em 2020 nós tenhamos já prefeitos, principalmente nas principais cidades do estado, vereadores em número considerável, para que nós consigamos, então, colocar a casa em ordem em todas as esferas. Nessa eleição, a gente conseguiu eleger deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então, o que a gente vê da atuação do PSL vai ser nesse patamar no primeiro momento. Mas nos próximos 2 anos, nós precisamos, então, pensar nos municípios, nas cidades e aí, então, fazer aquela varredura, aquela limpeza completa. A senhora pretende fazer essa construção com ou sem Vitório Gali? Uma vez que a senhora e ele, ao longo do processo eleitoral, tiveram rusgas e mais rusgas aí. Inclusive reclamações que foram parar lá no gabinete de Bolsonaro. O deputado Vitório Gali não se elegeu, né? A presidência do partido, por conta do estatuto, fica a cargo da pessoa que tiver o maior cargo eletivo, né? Eu sou a senadora, portanto, a presidência do partido vai ficar a meu cargo.
O Nelson Barbudo, deputado federal eleito, é o vice-presidente, já é o vice-presidente do partido, Sim. deve permanecer na mesma posição. Agora, o importante é que a gente leve o partido não como se tivesse uma dona ou um dono, né? A gente precisa levar o partido de mãos dadas. Os problemas que aconteceram durante a campanha foram problemas sérios, graves. Eu pretendo tratar, inclusive, desses problemas com seriedade, sem muito alarde, mas tudo isso a gente tem que superar, como eu já disse para você, pelo bem do estado de Mato Grosso. A gente precisa superar diferenças pessoais, né? Bolsonaro não conseguiu se eleger no primeiro turno, por muito pouco. Nós estamos aí já no segundo turno das eleições presidenciais. Quem assume a coordenação de Bolsonaro no estado de Mato Grosso? Selma Arruda e Nelson Barbudo estão eleitos e ainda não estão com compromissos no Senado e no Congresso. O deputado Vitório Galli, ele precisa voltar ao trabalho parlamentar. Certo. Então, ele não tem como ficar aqui durante os dias da semana. Então, eu e Nelson Barbudo vamos tomar vamos assumir essa coordenação. Na verdade, essa campanha, mesmo no primeiro turno, não teve uma chefia, né? Não teve uma coordenação. Foi uma coisa feita muito por voluntários. Sim. Então, é um movimento que vem se engrandecendo cada vez mais. Mas é claro que a gente precisa ter estratégias de campanha, né? Eu já mapeei, por exemplo, todas as cidades do estado, aonde Bolsonaro foi mais bem votado, aonde não foi, porque eu penso que agora nós precisamos evitar duas coisas. A primeira delas é a abstenção. E a segunda delas, nós precisamos conquistar o voto daquele eleitor que no primeiro turno não votou em Bolsonaro. Porque aquele que votou, a gente sabe que vai votar novamente, né? Mato Grosso, obviamente, foi um dos estados que proporcionou um número expressivo de votação para o candidato do vosso partido, no caso, o candidato de Bolsonaro. Mas já existe um grande movimento aqui no estado de Mato Grosso, formado por algumas alianças que se abraçaram, que até então estavam separadas no primeiro turno, mas que agora se abraçaram, obviamente, para tentar impedir o avanço do candidato Bolsonaro aqui no estado de Mato Grosso. E a senhora falou minutos atrás de montar estratégias, exatamente, aglutinando os eleitores do estado de Mato Grosso para não deixar isso acontecer. A senhora acredita que com a própria força de partidos conhecidos como MDB, como o próprio Democratas, que está dividido nesse sentido, o PP e outros partidos mais vão deixar o caminho um pouco mais pavimentado para isso? Olha só, essa eleição ela foi interessante porque ela também deu o recado de que o partido não manda mais nada. As pessoas votaram em pessoas, né? Então, eu acho que o importante agora é a gente ter alianças, aliados, pessoas, né? O nosso governador eleito, Mauro Mendes, já rendeu o seu apoio ao Bolsonaro. Então, eu não preciso saber qual é a posição oficial do DEM, por exemplo. Eu preciso saber que ele e os eleitores dele devem votar em Jair Bolsonaro. Então, a estratégia não é partidária. Certo, até porque o próprio candidato Bolsonaro tem dito que não faz acordo com partido, né? Ele não quer, aliás, nem tocar nesse assunto aí. A senhora acaba de confirmar isso daí. Conversamos nessa manhã com a senadora Selma Arruda, com os seus 678.542 votos, eleitores do estado de Mato Grosso que lhe proporcionaram essa vitória maiúscula. Parabéns à senhora, que Deus lhe abençoe, né, à frente dessa missão, senadora do estado de Mato Grosso. Eu desejo à senhora boa sorte. Muito obrigada, Guinello. Foi um prazer estar aqui, um prazer conversar com o seu telespectador também. Agradeço a cada um de vocês que depositou a sua confiança na minha pessoa, na minha capacidade e garanto a vocês que não vão se arrepender. Eu tenho uma missão, tenho responsabilidade suficiente para cumpri-la da melhor forma possível. Muito obrigada.